Se x é maior do que 1, a minha série em módulo e sem módulo converge. Desculpe, são coincidentes. Se x é maior do que 1, a minha série é uma série de termos positivos, porque o x aqui é maior do que 1. Então, esta discussão que foi feita pelo critério da razão se aplica para x maior do que 1. Então, para x maior do que 1, é uma série de termos positivos e diverge pelo critério da razão. Vê se isso é claro. Para x maior do que 1 é uma série de termos positivos e diverge pelo critério da razão. Então eu tenho certeza que converge aqui. E eu acabei de concluir que diverge aqui. Certo? Agora olha de novo para aquele primeiro resultado que fala que a série de potências é convergente no intervalo simétrico. Falta analisar esse pedaço. Até agora eu não tenho nenhum argumento para dizer o que acontece nesse pedaço. O fato de que eu já analisei que em módulo ela diverge se o x é menor do que 1, do que menos 1, aqui é menos 1. O fato de que para x menor do que menos 1 diverge em módulo poderia não ser relevante. Mas eu sei que a série de potências converge no intervalo simétrico. Ela poderia ser convergente à esquerda do menos 1? Se ela fosse convergente à esquerda do menos 1, eu continuaria tendo um intervalo simétrico em torno do zero? Agora que eu sei que ela diverge para x maior do que 1, qual é o maior intervalo simétrico em torno do zero que é possível para ela ser convergente? Menos 1 fechado, que eu já sei que ela é. E ela é divergente depois do mais 1. Então agora, não pelo critério da razão, agora por causa do resultado inicial de série de potências, eu sei que ela diverge do lado esquerdo do menos 1. Em torno do x0. O simétrico, a simetria é em torno do x0. Como é uma série de potências, e o resumo para essa série é: converge absolutamente em módulo de x menor ou igual que 1 e diverge para módulo de x maior do que 1. Observe que tem detalhes ao longo dessa análise, usando diferentes argumentos. Mais um exemplo. Se você olhar com bastante atenção para essa série, 3n fatorial sobre 2n fatorial x elevado a n, você é capaz de conseguir uma análise quase que direta de quando é que converge ou não. Mas vamos aplicar, é uma série de termos positivos, então eu posso aplicar o critério da razão. Quando eu aplico o critério da razão, eu faço o limite do AN mais 1 sobre o AN. É uma série de termos positivos se o x for diferente de zero, né? Claro. Se o x é igual a zero, não são termos positivos. O critério, pelo critério da razão. Oi? Sim, você tem razão. Ela não é de termos positivos. Então, eu me confundi. Sim. Você tem razão, não é de termos positivos, então vamos fazer série em módulo. Eu me confundi. Porque é o mesmo argumento do anterior. Se você botar x negativo, aqui no exemplo anterior, se você botar x negativo elevado a n, pode ser negativo. Tá.
O que estava na minha mente é que ela não era alternada, mas tem toda a razão. Pega a série em módulo e vamos fazer esse limite. E é claro que eu não posso dividir quando x é zero, né? Quando x é zero não dá para fazer a divisão. Mas esse limite é igual. 3n mais 1 fatorial, 2n mais 1 fatorial, módulo de x elevado a n mais 1, 2n fatorial. Oi? Não seria 3n mais 3? 2n mais 2? Sim. Porque vocês estão prestando atenção em tudo e eu estou distraído em tudo. 3n fatorial. Quando você coloca n mais 1 e multiplica por 3, é 3n mais 3. O que sobra depois de tudo simplificado? Sobra o limite. Bom, tem um módulo de x aqui, que sobra no... Aqui tem um módulo de x elevado a n. Sobra um módulo de x. O 3n mais 3 fatorial contra o 3n, sobra 3n mais 3, 3n mais 2, 3n mais 1. Propriedade básica do fatorial e depois cancela o resto. O 2n fatorial com o 2n mais 2, sobra 2n mais 2, 2n mais 1. E isso para n tendendo ao infinito. E o que eu posso concluir sobre esse limite? Limite é em n, para x fixo. Para n indo para infinito, o termo de cima é um termo de grau 3 e o de baixo é um termo de grau 2 em n. Então, para quanto que vai esse polinômio em n? Para infinito. X é fixo. Na verdade, esse limite é infinito se x é diferente de zero. Para todo x diferente de zero, esse limite é mais infinito. Portanto, a série diverge. No critério da razão, quando o limite é maior do que 1, diverge. Então, a série diverge para x maior do que zero. E se o 3 ficasse embaixo, Aí ela convergeria sempre. que era 0, né? Porque era zero. Se tivesse invertido aqui 2n fatorial em cima e 3n embaixo, estaria invertido aqui, o limite seria zero para todo x, ela seria convergente para todo x. Então, isso é consequência do seguinte fato. No fundo é um problema de ordem de grandeza, mas lembre-se do seguinte fato. O fato mais geral que eu estou usando aqui. Se você tem limite para x tendendo a infinito de um quociente de polinômios, vou escrever um exemplo, depois pode escrever a fórmula geral. Suponha que você tem aqui o polinômio an x elevado a n, mais, até um a1 x mais a0. Você tem um polinômio em cima. Aí você tem um outro polinômio embaixo. De graus eventualmente diferentes. Graus diferentes os dois polinômios. Isso nós chamamos uma função, a função é da variável x agora. Eu retomei lá o comecinho dos cálculos. Estou com uma função da variável x, que é o quociente de dois polinômios de graus não necessariamente iguais. Isso chama-se função racional. O limite deste quociente é igual ao limite an x elevado a n, bm x elevado a m, quando x tende para infinito. É isso que é um teorema que normalmente a gente fala em linguagem corrente, dizendo que os termos dominantes é que prevalecem nos dois polinômios. É o termo de maior grau no polinômio de cima e no de baixo. Você pode agora até refinar um pouquinho depois que você vê esse teorema. Se os graus forem iguais,
o limite é o quociente do AN pelo BM, porque os x se cancelam. Se o grau embaixo for maior, o limite é zero. Se o grau em cima for maior, o limite é mais ou menos infinito, dependendo do sinal desses coeficientes. Esse é um conjunto de resultados sobre funções racionais, sobre limites, lá no começo dos cálculos. Tudo bem? Eu estou usando este fato naquele limite ali, porque depois que você conhece para a função de variável contínua, você exporta o resultado para a variável discreta. E agora eu estou aplicando para a variável n discreta. Eu não entendi por que você concluiu que a série diverge para x maior do que zero. Porque para x maior do que zero, a série em módulo ou sem módulo é igual. Quando eu usei o critério da razão, eu usei com módulo. Mas quando o x é positivo, com módulo, sem módulo é a mesma. Agora você vai ver para os negativos. Não preciso. Por que eu não preciso ver para os negativos? Eu vou ver, mas por que eu não preciso? Porque ela converge no intervalo simétrico em torno do x0. Então o que eu sei nesse instante? Eu sei nesse instante que ela converge para x igual a zero, porque ela sempre converge no x igual a zero, porque é tudo zero. Eu acabei de concluir que ela diverge para x maior do que zero. E eu sei que vale aquele resultado fundamental. Então o que eu concluo automaticamente sobre os valores de x negativos? Sem precisar fazer uma análise detalhada. Que diverge. Está claro o que acontece com uma série de potências? A importância dessa história do intervalo simétrico, que não fica tão claro quando você vê o enunciado do teorema, não parece tão relevante. Vocês estão vendo a importância do intervalo ser simétrico? Como que permitiu, por exemplo, que sem olhar em detalhe eu concluísse a divergência do outro lado. Tanto nesse exemplo, quanto no exemplo anterior, concluir a divergência do lado negativo sem precisar fazer análise detalhada. Porque segue da simetria do intervalo de convergência. Isso é extremamente forte na série de potências. Avançar com mais um fato conceitual sobre isso. Nomenclatura. Nós dizemos que a série de potências tem um raio de convergência. Indicamos isso por R. A palavra faz todo sentido no exemplo 3, mas a gente expande para os exemplos, para a situação 1 e 2. Então, raio de convergência é o que o nome está sugerindo. No caso 1, eu tenho o raio igual a zero, só converge num ponto, eu digo que o raio é zero. No caso 2, eu digo que o raio é infinito, porque converge na reta toda. E o caso 3, que é o caso mais consistente, o raio é o R que está aqui, esse R que dá o tamanho do intervalo, como tinha que ser. Na verdade, é por conta do 3 que a gente introduz a noção de raio. É aqui que a palavra raio é bem pertinente. Eu vou enunciar agora um resultado que muitas vezes ele vai ser muito útil para a gente. Se a gente souber usar. Se a gente usar do jeito errado, ele pode induzir a erros. Nada é perfeito, né? Se a gente usar do jeito certo, ele é eficiente. Mas se não usar do jeito certo, podemos cometer erros. Então, começo com uma série de potências.
Imagina que os CNs são diferentes de zero. Pega o módulo do coeficiente e de ordem n mais 1 e divide pelo módulo do coeficiente de ordem n. Faz o quociente entre os coeficientes, o de ordem n mais 1 pelo de ordem n. Suponha diferente de zero para não ter divisão por zero. Passa o limite para n tendendo a infinito. Imagine que esse limite é L. Tudo que eu fiz nos exemplos anteriores está muito embutido com isso. No fundo era isso que eu estava fazendo. Observa que quando você faz isso com série de potências, quando você faz com o termo geralzão, o que vai aparecer? Vai aparecer o Cn mais 1 e o Cn, e o x elevado a n mais 1 e o x elevado a n, que vai sempre se cancelar e sobrar um módulo de x. Quando eu uso o critério da razão, tipicamente, o que vai aparecer é esse L vezes módulo de x. Quando é que vai ser convergente? Quando isso for menor do que 1. Ou seja, quando o módulo de x for menor que 1 sobre L. Então, pulo todas essas etapas, faço o limite do módulo do Cn mais 1 pelo Cn. Deu L? Então, o raio de convergência é igual a 1 sobre L. Mais legal ainda, pela primeira vez, vocês passaram todos os cálculos anteriores querendo falar certas coisas, os professores diziam que não podia, né? Que estava errado. Agora eu vou dizer que pode. Pela primeira vez, você faz o limite. Se o limite der infinito, o raio é zero, porque é 1 sobre infinito. Poxa, vocês vão poder pela primeira vez dizer que 1 sobre infinito é zero e o professor não vai reclamar. Se o limite der zero, quanto é que vai ser o raio? Infinito. 1 sobre zero vai ser infinito. Olha que legal. Vocês nunca os professores deixavam vocês dizerem isso, porque não era verdade. Agora pode. E se o limite for um número, o raio é o inverso. Foi uma anedota, né? Mas vamos entender por quê que isso é assim. Olha só, eu vou repetir. O que acontece quando você faz essa análise numa série de potências? Normalmente eu vou usar o critério da razão para o módulo do termo completo da série. Então, quando eu uso o critério da razão para o termo completo, o que aparece é o limite para o módulo do AN mais 1 sobre o módulo do AN, que é o limite, vai aparecer este Cn mais 1, módulo de x elevado a n mais 1. Vai aparecer o módulo do Cn e o módulo do x elevado a n. É isso que vai aparecer tipicamente. Não é? O módulo de x vai cancelar. Então vai ficar o limite do Cn mais 1 sobre o Cn em módulo de x. É isso que vai aparecer quando você aplicar o critério da razão. Se isso der infinito, qual que vai ser a conclusão? Exatamente o exemplo anterior. Quando aquilo deu infinito, qual foi a conclusão que nós chegamos sobre a convergência? Era só no ponto, que é o raio zero. Então, se isso der um L infinito, eu convenciono que o raio é 1 sobre infinito zero. É uma convenção que vai dar certo. Se isso der zero, quer dizer que para qualquer valor de x está dando zero, é convergente sempre. Quando é convergente sempre, nós dizemos que o raio é infinito, e isso não está dando zero. Então, se eu convencionar que 1 sobre zero é infinito, de novo dá a resposta certa. E se isso der um número? Se isso der um número, isso dá L vezes módulo de x.
E aí, para que seja convergente, o que eu tenho que impor? Que o L módulo de x seja menor do que 1. Então o módulo de x menor do que 1 sobre L. Tá certo? E aí o raio é 1 sobre L, em qualquer caso. Ou seja, agora sem anedota. Se isso der um número L, o raio é 1 sobre L. E se nós adotarmos como convenção que quando isso der zero, o raio é infinito, e quando isso der infinito, o raio é zero, até eu posso escrever essa fórmula e até aplicar no caso zero infinito, que vai dar a resposta que tem que dar. Entendido que isso é uma convenção, eu não estou dizendo que 1 sobre 0 dá infinito, isso é um problema em matemática, mas feita essa convenção, isso funciona.